Olá, estamos aqui com o nosso Hoje Pode. O assunto hoje é maravilhoso. O assunto hoje tem a ver com Forfel. Nós vamos falar sobre isso. Tem a ver com arte, tem a ver com teatro, tem a ver com coisas importantes para a sociedade. Eu estou recebendo aqui a Rafaele Parma e o Alan, aí eu vou ter que pedir licença para ler aqui, que é o Gaitarosso. É isso? Exato, Que certinho. bom receber vocês aqui para falar sobre assuntos tão relevantes, tão importantes como a Obrigada. arte. Obrigado, Rafael. Obrigada. E obrigado também, Alan. A gente que agradece. Vocês estão aí na estrada, né, com a Forfel Atividades Isso. Artísticas. Ah, essa companhia está criada desde quando? Quanto tempo? Esse ano a Forfel faz 20 anos. A gente 20 começou com a anos. Forfel em 2005, ainda como um coletivo de pessoas. Nós somos de Guatemi, né, que é um distrito de Maringá. E aí eu tive minhas primeiras experiências de teatro aqui em Maringá, no Tunco. Logo que inaugurou o TUM, no comecinho dos anos 90. Inaugurou O Teatro da UEM, o Teatro da UEM, ainda tá. com o, Aham. com o Lutero de Almeida, né, que depois foi para Curitiba, eu Nossa, tive e aula aí, com o aí nós Lutero. estamos falando Meu primeiro professor de teatro Ah, é? foi meu primeiro professor de teatro, lá nos anos 90, Fantástico, início dos anos hein? 90, foi Fantástico, hein? incrível. Belas lembranças. Deixa eu aproveitar para fazer. Eu quero que você continue falando Aham. da companhia, mas eu queria te perguntar o seguinte: você lembra de uma peça de teatro chamada As Desgraças de uma Criancinha? Sim, lembro. Você participou? Não participei, era muito pequenininho ainda, mas eu É. lembro, mas eu assisti a peça. Tá. Bom, gente, vocês já viram que ele me chamou de velho, né? Viu? Vou falar a verdade, é o seguinte: uma das melhores peças de teatro que eu já assisti na minha vida. Sim, era muito Você legal vê mesmo. que coisa, Sim, né? Eu lembro como se fosse hoje daquela peça. E queria muito de uma releitura daquela peça. Eu queria muito assistir. Ela é genial. é muito legal mesmo. Aliás, tem muitas coisas geniais feitas, né? Sim. No teatro da UEM e com o pessoal do teatro lá. E, muito bom saber que você é daquela turma lá. Eu E, comecei lá, eu acho que eu tinha 12, de 11 para 12 anos, quando eu comecei a fazer teatro lá na UEM. E aí, isso assim, como eu tinha condições de vir para Maringá para fazer teatro, aí, mas vivia em Guatemi, né? Hoje, Maringá e Guatemi tem pista dupla, você vai em 10 minutos. É mais fácil você morar, às vezes, em Guatemi do que em algum bairro da cidade. Mas naquela época, não, era transporte público, pista simples, eram mais de uma hora de viagem, né? E aí, quando eu voltava para Iguatemi, eu queria continuar aquilo. E aí, a gente juntou um grupo de amigos, né? Começamos o grupo Forfel, e o nome vem por conta disso, porque toda vez que a gente se juntava para falar de teatro era uma bagunça, a gente bagunçava mais do que estudava e produzia, e aí vem o nome disso daí. aham. E aí, desse grupo de amigos, a gente foi se profissionalizando. Alguns se formaram e foram para outras áreas, aí eu continuei, e aí a gente foi se reformulando. Então, o Forfel tem 20 anos, mas nesses 20 anos a gente tivemos várias formações. Por exemplo, Sim. a Rafaela entrou no. Conheci com 12 anos de idade, né? Hoje é Sim. sócia, trabalha no Forfel e tal. Eu Mas, assim, cresci vendo eles ensaiando. E aí, por isso, Você também é de Guatemi? eu também sou de Olha Guatemi. que coisa boa isso, o irmão né? dela é Sim. da segunda formação Aham. do Forfel, e aí continua até hoje comigo também, tá lá no Arena das Artes, que é o nosso espaço cultural, né? Que é a sede do Forfel hoje. E E aí, onde que desses 20, fica? fica na Avenida Deputado José Alves dos Santos, que é uma avenida paralela a Alexandre Rasgulaef. Um pouquinho antes de chegar Aqui ali em na Maringá Mandacaru. Aqui em mesmo, Maringá. Isso. não em Próximo? Iguatemi. Aqui em Não. Maringá. Aqui em Maringá, legal, na zona norte da cidade. Exatamente. Lá vocês realizam os ensaios, Isso. apresentações, tudo isso. É. Mais que isso agora, É né? um Mais que espaço grande teatro. lá? É um barracão, tem 300 metros quadrados. Além da gente ser Ah, a sede do Forfel, né? Que a gente sim. tem a nossa estrutura lá, Uhum. de cenário, de figurino. A gente tem um espaço, que é a nossa caixa preta, que a gente recebe apresentações de teatro, subloca para outros artistas. Tem artistas que vai lá para ensaiar outros espetáculos. Então virou um centro cultural mesmo, Nossa, o que Arena. interessante, bem agitado, É, Sim, hein? Vocês estão sempre trabalhando lá, sempre com atividades. sim. principalmente de É, segundo semestre, né? De agora até final de novembro, todos os finais de semana já estão ocupados já. a gente brinca que é a nossa segunda casa, A né? gente Às fica vezes mais até lá. a primeira casa. Vocês passam mais tempo lá do que em casa Exatamente. mesmo. Muito mais Exatamente. tempo. Com certeza, muito mais tempo. Ó, eu fico muito feliz de ter essa informação, porque isso mostra a vitalidade cultural de Maringá, né? Porque sempre que se
pensa em cultura, eu acho que isso está bastante ligado com o interior do Brasil, mas também, por que não, em capitais, né? Se pensa em poder público, né? Mas a cultura, ela começa mesmo lá na raiz, né, Rafael? Exato. Sim, sim, exatamente. Isso é necessário, né? A gente precisa disso para viver e também para movimentar o centro cultural da cidade. Isso é. Hoje, por exemplo, a produção cultural de Maringá está muito intensa, né? Bastante. A gente tem algumas leis de incentivo que ajudam, né, no caso, a Sim, isso é fomentar e manter importante, os política coletivos. pública, Isso. né? Uhum. A gente ainda tem uma dificuldade na cultura de ter o público espontâneo pagante. É uma dificuldade de todos os lugares, não é só de Maringá, não. A gente tem bilheteria. Hoje, para você manter um coletivo, um espaço cultural só com bilheteria é muito difícil. Você não consegue, Não né? consegue. A gente tem muitas opções, né? Inclusive, quando o poder público ele entra para fornecer, para fomentar, normalmente esse objeto cultural, esse produto, ele é oferecido de forma gratuita. Então a população ela se acostuma também a consumir A isso de forma a gratuidade. gratuidade. E ela não entende que isso tem um valor, tem um custo. Alguém está pagando, nada é gratuito, né? E aí a gente fica muito dependente disso, porque se você quiser fazer só bilheteria, às vezes você não consegue. Fora um monte de outras situações, que é situações econômicas, falta de dinheiro que circula na cidade, aí tem outros problemas também, né? Nesse caso, então, a política pública é essencial. É fundamental. Sem ela. É, Bom, o que eu vejo interessante na cultura é que a primeira coisa que é importante é ter gente disposta a fazer. sim, É a Sim. produção, né? O artista, é, o produtor cultural mesmo, né? Então, essa é a parte é, fundamental. Mas, por outro lado, para você desenvolver o trabalho, para você conseguir sobreviver na cultura, a política pública hoje é essencial. sim. Não tem outra saída. É. A gente começa de forma espontânea, né? O Forfel começou com um grupo de amigos e a gente vai se profissionalizando. E a gente inaugurou o Arena em 2018. Então lá a gente já tinha mais de 15 anos de história de companhia. Tudo isso sem incentivo público. Mas a partir do momento que você tem uma estrutura, você tem pessoas que trabalham para você, que tiram sustento daquilo lá, e aí não tem como você. Aí você precisa de um subsídio, né? Aí é uma empresa Aí é uma mesmo empresa. já. No caso do Arena, inclusive, né, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, que aí a gente consegue outros tipos de recursos públicos, né? A gente desde 2020, nós somos pontos de cultura, que é reconhecido pelo Ministério da Cultura como um ponto de cultura. Isso também nos facilita ter Vocês acesso a conseguem fazer outros recursos. Isso, convênios. convênio, Uhum. acesso a editais específicos para pontos de cultura, subsídio para manutenção de espaço, aquisição de equipamentos. Que assim, sem isso não tem condições de você manter, né, um espaço. Bom, eu E quero. também assim, da nossa proposta, né? Porque a proposta do Arena e da Forfel é atender comunidade periférica, pessoas que de repente não teriam uma condição de manter uma mensalidade de um curso de teatro, de um curso de arte. Então essa é a nossa proposta. Por isso que a gente precisa do recurso público para subsidiar isso. Tem outros espaços que aí tem uma outra dinâmica, né? Tem mensalidade de outros valores que até conseguem manter uma estrutura cobrando, né? Mas não é isso que a gente quis fazer, não é isso que a gente faz, né? Muito bacana, eu quero conhecer, viu? Seja Eu achei bem-vindo lá na muito Arena. interessante. Eu confesso, é uma falha minha, mas eu não tinha mentalizado a arena. Vamos repetir onde que fica a arena? A, Na rua? a Avenida A- Deputado José Alves dos Santos, 4367. Ela fica próximo ali da Mandacaru. É um Da pouquinho antes Alexandre. de chegar no Próximo. balão da Alexandre com a Mandacaru ali. Ok. Porque, Então, porque a Avenida eu falei que Deputado. era a Zona Norte, mas ela fica mais pro lado da Mandacaru. Mais pro lado da Mandacaru. Mas ainda é norte lá, né? É Sim, norte ali. sim. Mas fica, não é tão para onde a gente identifica mais, né? Que é É, Jardim Alvorada lá e tal. não. Ela fica Lá é o Jardim mais para Brasil. Mandacaru. Quem é mais antigo, assim, costuma chamar aquilo de Miazote, região do Miosotes. Miosote. Ah, Mas isso, assim, é para quem hoje em É. dia já foi redistribuído todos os o bairros, pessoal tudo, fala né? que é Ali é Jardim Brasil, agora que Jardim tá, né? Brasil. Eu vi que tinha um Mas para endereço. todo mundo que eu converso aqui um pouquinho, lá na região do Miosote, mas isso aí só quem tem uma referência dos anos 90 aí, que Bom, senão não lembra, não né? lembro desse. Agora mudou muito também para aquele lado da cidade lá, né? Ela está totalmente revitalizada e muito urbanizada, né? Muito. Empresas, comércio, Tudo, tudo. tudo. Hoje ela é uma como a cidade, né?
Assim como Iguatemi também, que é uma cidade, né? Uma cidade, ó, em 2018, quando eu participei das eleições, fui mesário, nós tínhamos 12 mil eleitores na cidade, no distrito. Isso é uma população muito maior do que muitos Porque municípios do Paraná eu aqui. diria que eu vou arriscar, é maior que a maioria das cidades. 12 mil Eu eleitores, tá vi falando só outro de pessoas que dia em têm. que lugar que Iguatemi estaria se fosse um município. E o pessoal até tem essa ideia de se separar, né? Mas eu acho que é melhor ficar com a gente, porque É, é importante isso, né? Essa coisa a separação nem sempre é positiva até para a comunidade. é. Mas, enfim, é muito bom ver Iguatemi com vitalidade, grande e se desenvolvendo aqui junto com o Maringá, né? Sim. Isso. Bom, vamos agora falar do fuzuê. Agora uma coisa que eu estou vendo, vocês gostam de forféu De nomes e de bagunçados, né? fuzuê, né? A gente gosta de Viu? nome que O pessoal agita. aí da geração Z e os Millennium deve estar tudo pensando assim, pô, esses caras estão tudo loucos. O que é isso aí? Forféu, você já explicou, que é uma confusãozinha, né? Mas e o É. fuzuê é o quê? Bom, o fuzuê é uma peça de teatro. Ela se passa no Cortiço, fuzuê. É num cortiço. Então, a ideia do fuzuê é justamente isso, né? É as pessoas vão convivendo ali e ajudando uma a outra e fazendo a bagunça deles, né? Então, acho É, que o nome vem daí, vem da história da peça, assim. é. Que é, Essa peça ela é uma sitcom, né? Ela é é, inspirada, por exemplo, no Vai Que Cola, no Sai de Baixo. Então, ele é um teatro de costumes, é uma situação cotidiana deles, desse fuzuê. Aham. E é isso, assim. Então, é uma peça que os atores amam fazer, porque por ser uma sitcom, eles não têm a obrigação de manter o texto exatamente como é. Então, improvisa o Pode tempo improvisar, né? todo, se tem bota-caco no divertem. texto todo. E aí também não tem marcações tão específicas assim, porque essa é a proposta do espetáculo, né? Ser espetáculo mais leve, mais E divertido, mais né? criativo E também. é mais criativo, mais colorido. A gente tem no repertório do Forféu outros espetáculos, que daí não são tão, não é nessa linha, né? Que são a gente Aqui seria numa linha de humor, né? humor, Humor, é um com humor. certeza. Quem vai assistir vai rir. Vai se É pra rir. divertir. Às vezes os atores nem conseguem finalizar as frases, assim, tipo, dependendo do homem da Já, plateia, já começa. já vai aí, é. É. Ah, mas isso é Os legal, né? diretores amam isso, mas Viu? É porque, na verdade, termina tendo uma mistura, né? A plateia termina participando junto isso. Sim. com o ator, né? É. A gente tem esse espetáculo para dar um equilíbrio. Os nossos outros espetáculos são teatros documentais que falam de assuntos mais sociais, né? E aí o Fuzue não, o Fuzue tá numa outra linha, um pouco mais divertida, mais de entretenimento mesmo, né? Apesar de a gente falar de assuntos, a gente fala de cooperativismo, a gente fala de empreendedorismo, a gente Isso. fala de várias coisas no espetáculo, mas tudo de uma forma assim muito divertida. É tudo muito muito divertido assim. A gente tem publicado no portal hojemaringá.com.br. Se você for lá em cultura, clicar em cultura, ou mesmo você vai escrever peça de teatro, ou se escrever teatro também, tá aqui, peça de teatro sobre cooperativismo circula por 6 cidades do Paraná. A circulação começou, né, em Astorga, com interpretação de Libras, tem Libra em todas as Todas as apresentações, apresentações depois eu te explico e um detalhe dessa Libras, então, inclusive. quero Aham. abordar isso. Então, quem quiser, está aqui no portal hojemaringá.com.br. Tem a agenda inteira, porque tem muita coisa para vocês já começaram. Astorga foi recorde de público, inclusive, do teatro deles lá esse Astorga. ano. Aham. Astorga foi lá na Casa da Cultura, Isso. Centro Cultural Edith Paulino, né? Muito Isso. legal o espaço. É bom. Muito bom, muito bom. Fiquei impressionado. Eu falei até para o coordenador, que é o secretário de Cultura lá, a gente não sabia do espaço, a gente precisa levar outros espetáculos, porque tem município com estrutura e a gente não sabe, né? Exato. Teve apresentações aqui de Maringá com a peça Amana, teve lá também com Aham, um grande isso. Isso. público. E eu queria enaltecer o pessoal que trabalha com cultura lá em Astorga. Eles são muito dedicados, atenciosos. É quando se faz contato lá. Agora me foge o nome de uma pessoa específica que é fantástica. Eu queria parabenizar, porque isso é importante. De maneira geral, também eu noto que os municípios da região de Maringá estão atentos à cultura e melhorou muito, né?
o apoio que as prefeituras estão dando à cultura, o que é muito importante, né? Eu participei do Conselho Estadual de Cultura por 2 anos, fui representante da região noroeste aqui do estado do Paraná, e aí foi bem durante a pandemia, e aí parou tudo, a área de cultura parou, artistas não sabiam o que iam fazer, o governo do federal lançou o prêmio Aldir Blanc, né, o subsídio Aldir Blanc, que é um recurso do federal que veio para os estados distribuírem para os municípios. Por conta disso, eu tive que visitar boa parte desses municípios para ajudar eles a pensarem em projetos para receber esse recurso. Certo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a realidade de muitos municípios daqui da nossa região noroeste, né? E é isso, assim. O problema é que a gente às vezes tem estrutura física, mas a estrutura administrativa para gerir isso, para receber o recurso, para ir atrás de não tem. Porque às vezes você não tem uma secretaria da cultura, você tem uma secretaria do esporte, lazer, turismo, cultura e educação. E aí isso E vai se falta perdendo. gente, né? Falta gente. Gente qualificada para isso, que é o que não falta em Astorga. E por Astorga isso que a está gente super precisa bem. enaltecer, porque quando você tem uma Isso. equipe que pensa a produção e o fomento de cultura nesses tem município que você ia, que eu ia, né, visitar, que você falou isso no começo da nossa entrevista, eles nem identificavam que tinham ativos culturais. Ah, mas aqui não tem nada de cultura. Eu falei, como você não tem nada de cultura? Oh, As pessoas produzem cultura. Você não tem ninguém aqui que é um músico, não tem ninguém que faz alguma coisa de forma artesanal. E aí eles iam, tem fulano, mas eles não entendem às vezes tem aquilo até como uma ativo orquestra de cultural. viola lá. Sim. Eles não entendem como ativo cultural, entende? Porque falta Entendi. formação, falta incentivo, falta um monte de coisa, né? E vamos falar a verdade. Eu vou agora ver com a Rafaela. Eu sei que ela vai saber me responder. Muda uma cidade quando começa a apoiar a cultura, né? Muda. Fica mais doce, fica mais. Sim. É As interessante. pessoas que estão lá, né? E eu acho que isso é muito importante, porque nós vivemos uma realidade, né? Os pequenos municípios, principalmente os jovens, né? Eles pensam muito em vir para as grandes cidades. Por exemplo, o sonho é vir para Maringá. E de repente a cultura pode E segurar até muita gente lá, né? sim. E É, também tem daí um trabalho regional, tem uma série de coisas, né? é interessante quando a gente chega na cidade, que primeiro por ser cidade pequena, todo mundo identifica que aquelas pessoas são diferentes. Até porque a mesma camiseta e todo mundo já fica observando isso. E quando a gente monta o cenário, começa a tirar as coisas da caixa, tirar as coisas do caminhão, as pessoas ficam observando. Enfim, iniciamos a peça e é interessante como eles chegam tímidos para assistir a peça. Porque muitas vezes aquelas pessoas não tiveram acesso àquilo, não sabem como assistir uma peça, como se comportar, ou até mesmo não entendem o que é aquilo. Então, quando eles chegam de uma forma tímida, assistem a peça, se divertem com ela e saem totalmente uma outra pessoa, assim, mais sorridente e mais feliz com aquilo. Então, é uma mudança da atitude do público. De quando eles entram, assistem e saem. Então, isso é muito interessante pra gente. É caloroso ver isso acontecer. Aí nós vamos para aquela música maravilhosa, né? Que a gente não quer só comida, né? Não é Exatamente. verdade? Sim, A arte, eu acho que é a comida a cultura é a comida da alma, né? sim. É aquilo que faz você sorrir, Sim, é aquilo que faz exatamente. você acreditar, ter esperança. E tanto que você pode ir pela linha do humor, para o riso e tal, como você pode ir da crítica, da resistência, né? Durante tanto tempo o Brasil viveu, nos períodos da ditadura, a arte foi a grande arma de resistência desse país, né? Sim. E hoje nós estamos precisando voltar, né? A gente tinha grupos de teatros incríveis, inclusive a gente tinha durante o período da ditadura, nós tivemos não é uma sede, mas um braço do CPT aqui em Maringá, né, que era um teatro super de resistência de São Paulo. Então é isso, né, a gente tinha isso também aqui em Maringá, essa essência do teatro de resistência, do teatro de informação, do teatro de buscar e fazer as pessoas refletirem sobre diversos assuntos, né? Agora nós temos curso de artes cênicas na UEM, né? Acho que é desde 2011. Não me lembro quando, mas assim, temos, e aí isso ajuda. E é Porque daí você vai fantástico. formando pessoas que vão. Bom, a UEM sempre de parabéns, né? O curso de música, De música incrível, fantástico. incrível. Tem artistas maravilhosos lá, formados lá, e que maravilha. E artes cênicas, eu nem vou dizer nada, né? Fantástico. Maringá também se destacando com a nossa UEM, né?
Eu queria fortalecer também o curso de artes visuais, que também é Artes, incrível. tem artes visuais também, Sim, né? também. Muita coisa boa lá, né? Muita. Tem Viu? A exposição que vocês fizeram, ela. Como é que era o nome mesmo? ao toque delas. Ao toque Ao delas. toque delas. Foi ali no Centro Cultural, né? Isso, Do foi no CAC, né? CAC. E lá tinha muito. Tinha gente que passou lá que era da UEM ou a maioria era de lá? Muitas pessoas. Teve estudante que foi visitar e teve estudantes também, teve professores também da UEM, do departamento da UEM. Foi É. bom, Foi um assim. sucesso. Foi. Muito. Vão Ale- montar novamente? Tem uma ideia? Queremos. Já tem alguma agenda? Ainda não. Ainda não. A gente tem alguns convites para exibir em outros municípios, outros lugares, que é uma exposição bem legal, né? Informativa, inclusive. Maravilhoso, né? Mas a gente estamos vendo, porque a gente está com outros projetos em andamento agora, né? Então desmonta esse, mas a gente está circulando o Fuzuê, depois no final do ano tem as nossas formações do Arena, que se encerra o ano de letivo do Arena, né? Das nossos cursos. E aí isso que a Rafael falou dessa exposição, vem naquela particularidade que eu te falei dentro do intérprete de Libras. O Forfel sim. foi a primeira companhia de Maringá a colocar um espetáculo 100% acessível em 2016. Nós fizemos um espetáculo com 2 intérpretes de Libras no palco, porque na época a gente consultou os surdos, né? E aí a gente quis entregar como é que funciona o intérprete, de que forma esse intérprete funcionaria no espetáculo. E aí o que a gente mais escutou é que eles tinham dificuldades de entender, quando era um único intérprete no palco, das trocas dos diálogos. Quem é que estava falando? Porque como é uma pessoa só sinalizando várias vozes, e aí até ele entender que mudou a pessoa que estava falando, ele já tinha perdido o contexto da fala. Então a gente, no Olha que Forfel... interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você vê como é que é diferente, né? Sim. E aí no Forfel, então, a gente sempre trabalha com 2 intérpretes, e aí no começo dos espetáculos eles sinalizam, fala de quem eles vão falar, para facilitar. Hoje a gente tem um dos intérpretes, que é o Pedro, ele é uma pessoa surda, então eu faço espelho para ele, e ele que está no palco interpretando, sinalizando, né? Porque é mais próprio da língua deles a sinalização. A gente faz audiodescrição também para espetáculos de teatro, espetáculos de dança, audiovisual. E agora a gente tem mais uma frente Essa nessa audiodescrição é para pessoas cegas, que a gente daí descreve o que está acontecendo em cena, né? Isso, Temos a cabine, os equipamentos, E tem aí a pessoa tá ali com com o foninho, isso. Aí ele Isso, que escuta bacana, eles escutam um audiodescritor fica numa cabine fechada, né? Aham. Isolada do som, daí ele vai narrando o que tá as ações que vão acontecendo na peça. E ele vai escutando a música, a fala dos personagens, e vai entendendo o que está acontecendo de movimentação, de cenário, de figurino. A gente tem feito há 2 anos atrás muita audiodescrição em Maringá. Dança faz muita audiodescrição, Sim. teatro está começando agora, e agora foi a primeira experiência de Maringá com a prancha tátil, né, que é o guia tátil para artes visuais. Eu acho que tem muita gente fazendo, eu acredito que tenha mais gente fazendo. Eu sei que a companhia é CIA do Dewey, né? Sim. Da querida Ana Poltroneira. Clara. Ela faz. E nós fazemos para ela, Ah, inclusive, você a que audiodescrição. vai! Todos os espetáculos fomos Então, nós eu que tô aqui fizemos. diante do... Ah, muito bacana. Fomos nós que E eu, fizemos. não, eu fico assim muito sensibilizado com isso, porque é um público que precisa ser incluído, né? Porque assim, olha, se você não oferece o recurso, não tem a possibilidade deles irem. Entende? Se a gente Sim, não claro, oferecer vai lá fazer o acessibilidade, quê, vai né? fazer o quê? Sim. Não, e outras libras, né? Eu fico assim impressionado. Eu com a capacidade que eles têm de transmitir, independente só do gesto, do movimento ali, mas é um show à parte. É. Né? E presta um serviço tão lindo, né? A gente Porque precisa. eu fico imaginando, sem ouvir, cara, A gente precisa reforçar que o direito da cultura é de todos, né? Então a gente precisa realmente reforçar isso e oferecer o serviço para que as pessoas possam desfrutar disso. E com qualidade. Porque o que acontece Exato. também é que hoje todo recurso público te obriga a oferecer acessibilidade. É uma Sim. obrigatoriedade. é contratual, né? Seja no município ou agora, que começou nos últimos 2 anos, o governo do federal já exige na Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, né? Desde 2014 é obrigatório você oferecer acessibilidade, só que o que normalmente as pessoas fazem? Oferece para cumprir tabela, né? E aí oferece daquele jeito. Tipo gambiarra. Eu já fui no espetáculo, por exemplo, que o intérprete estava no chão, sem iluminação. Eu aqui em Maringá, recebi grupos de teatro que não quiseram o intérprete em cima do palco,
quiseram um intérprete lá no canto porque ia atrapalhar a cena. Ia chamar mais atenção porque ia do que chamar os do que os atores. Não atores. é, de forma nenhuma. É porque vai trabalhar, vai estragar a estética do meu espetáculo. Mas não é estética, é direito. Puxa vida, não, mas Entende? eu fico É imaginando. um outro ponto Não de fa- vista. Não consigo entender, né? A gente teve artistas de artes visuais que disseram: eu não vou deixar fazer a tradução tátil porque eu não quero que vocês façam uma releitura da minha obra. Mas não é uma releitura, é uma ferramenta de Chega a acessibilidade. ser até engraçado E a isso. resposta foi assim: mas a minha arte não é para todo mundo. Ô, louco, Então tá não, bom. eu acho que é tão lindo. Eu tô vendo e estou ouvindo. Por que que eu não posso dividir um pouquinho aquele espaço ali com quem precisa saber o que está acontecendo lá, né? Sim. Sim. Para mim é tão evidente que eu não consigo nem entender isso. É um processo cultural para eles, né? Para pessoa surda, pessoa cega que não tinham acesso. Agora que eles estão começando a ter, então a gente ainda realmente tem uma baixa adesão quando se tem espetáculos de Libras, nem sempre vai surdo, mas isso é um processo cultural. Agora que eles estão tendo a possibilidade de ter mais e poderem escolher e consumir, mas é um processo cultural também para quem oferece isso, de entender que isso faz parte, tem que ser oferecido com qualidade, porque é um direito dessa comunidade, dessas comunidades, né? Estarem lá usufruindo daquele ativo cultural, fazerem parte daquilo, e também a gente começar a convidá-los para fazer parte dessas ações, né? Porque também, se você só apresenta com o intérprete ou só faz isso, e não, você não tem um surdo participando desse processo, onde a pessoa segue, no caso da nossa exposição, nós tínhamos consultores cegos que nos ajudaram, daí eles ficam só recebendo de forma passiva também, né? E aí eles não fazem parte desse movimento. Isso é importante também, que a gente absorva eles também nesse processo de produção e de criação. Sim. Tocamos num ponto sem querer, que nem era o objeto, mas nós passamos a tratar de um assunto muito interessante. Como é necessário evoluir nessa questão da inclusão, né? Sim, Porque as pessoas não entendem, muita gente não entende, né? sim. Agora, se coloca no lugar de um cego, se coloca no lugar de um surdo, aí você vai começar a entender um pouquinho a dificuldade. E aí, olha o que vocês falaram, essa preparação, né, desses profissionais é muito importante, né? É uma coisa você pegar e colocar uma pessoa para fazer Libras lá, ou você ter preparado essa pessoa para o espetáculo, né? Muda tudo. Sempre nas nossas peças teatrais, o intérprete está desde o primeiro ensaio, para justamente entender para qual caminho a turma de teatro vai se dirigir, né? Então, tipo, ele está sempre nos primeiros ensaios, até mesmo para poder, quem sabe, dependendo da peça, brincar junto ali, ou até mesmo interagir junto. Tem a Fuzue, que é o que a gente está comentando. Em um dos momentos, os dois intérpretes vão no centro do palco, que os atores saem, né? E eles se tornam o centro das ações. Então, Eles também fazem parte da eles peça. também fazem parte, Viu como que é exatamente. rir assim na Libra, você sabe? Oi? Como que é para você Rir. rir? Ou, Rir. assim? Rir. Você sabe? Sim. Você domina Sim. a linguagem? Sim. Sim. O Alan A domina. língua. Eu É aprendo. ele. Então, como é que é? Rir. Rir? Rir. É o próximo da boca aqui. Rir. Tem gente que não vai gostar disso aqui, hein? Tem vários. Se a gente for falar, tem várias configurações de mão aqui que tem sinal Sim. que parece uma coisa, mas se mudar o dedo já significa outra coisa. Se mexer a mão significa uma coisa, deixar a mão parada já é outra. Então tem vocabulário, tem lindo. estrutura Aí linguística. eu conheço alguns intérpretes de Libras assim que eu tenho um carinho enorme, porque são espetaculares, entendeu? Incríveis. Eu admiro e aplaudo todo esse trabalho de vocês aí de colocá-los no trabalho, e a gente debater isso para as pessoas poderem entender também, né? Às vezes as pessoas me ligam assim, eu preciso de um intérprete para um espetáculo e tal. E quando que é o espetáculo? É amanhã. Tá, mas como é que eu vou estudar? Porque eles entendem, eles acham que o intérprete é um dicionário, que a gente sabe todas as palavras que existem no vocabulário da comunidade surda. Não. E a Libras, ela é regional, ela não é nacional. Então, alguns sinais em Maringá é de um jeito, São Paulo é de outro, Londrina é de outro. Então, você precisa... Eu Então, não sabia. é a variação Tem linguística. sotaque? Tem sotaque. Como que é tchê Porque assim, no Rio Grande do Sul? porque aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem sinais que em São Paulo é outro. Então, quando você não consegue identificar o sinal, você faz datilologia, né? Que é o alfabeto. Aí a pessoa vai te dizer como é aquele sinal naquele lugar. Então, quando vem um espetáculo, eu preciso ter o texto para estudar o vocabulário.
E aí, por isso que eu falo desse cuidado com a interpretação. Então, se você me convida para fazer um espetáculo de um dia para o outro, eu não vou me preparar adequadamente. Então, quando o surdo vai me ver interpretando, ele vai ver uma interpretação rasa, que eu não me preparei, não vi vocabulário. E aí, assim, por isso que a gente Quebra um galho daí. quebra um galho. E É. aí, assim, o surdo tá indo lá para assistir o quê também? Um espetáculo ou um intérprete? Então, se o intérprete for meia boca, né, não tem condições dele fruir direito o que está acontecendo. Ele E é vai ter muito as problema. pessoas entenderem isso, sabe? Por isso que é importante o intérprete ser contratado com antecedência, receber o texto. A gente pede para mandar o vídeo do espetáculo, da apresentação. Música é dificílima, porque tem muita metáfora. E metáfora na língua de sinais é muito complicado. Sim, óbvio. E aí você tem que pensar como é que você vai traduzir aquilo, né? Vai interpretar aquilo. E as pessoas não entendem isso. Ela acha que, assim, eu sou intérprete, eu sei tudo. Se ela me chamar 15 minutos antes, eu vou dar conta de interpretar o que todo mundo está falando. Não vai, não Com tem certeza. dúvida nenhuma. Gente, vamos voltar para o Fuzuê? Vamos voltar. Vamos voltar para o Fuzuê. Nós demos uma navegada, mas foi muito legal. Eu gostei muito. Fuzuê, vocês já passaram por 10 cidades? Sim, em 2022. Porque foi antes, né? Isso, em 2022 nós tivemos a primeira circulação. Foi a primeira montagem da peça. Circulamos por 10 cidades em 2022, foi bem interessante. E agora voltamos, tivemos uma reformulação, né? Tanto na peça quanto nos atores. Ficou mais engraçado? Ficou mais interessante. A minha parte do cenário ficou mais legal, inclusive. Nós mexemos. Você fez o cenário. Isso, eu e a Carla Ghiseline somos a cenógrafa. Então, o Curtiço teve uma reforma de 2022 para cá. Teve um incentivo de dinheiro da Voz Verdinha dos bolos, vendeu muito bolo. A Voz Verdinha vendeu muito bolo, então conseguimos reformar. E agora vamos para mais 10 cidades. Tá, vocês passaram por Astorga e tivemos uma apresentação sábado agora no Arena das Artes. Lá no Arena. Isso, foi sábado lá. Sábado. Mas vamos ter a dia gente 4 mais 2 apresentações. Mas terminou não dando certo a nossa entrevista antes aqui. E em Maringá vocês voltam quando? Mais 2 apresentações no Arena das Artes, dia 4. 4 de outubro. 4 de outubro, Isso, duas apresentações. Exatamente. Bom, a gente vai divulgar. Acompanhe no portal hojemaringá.com.br, no nosso Instagram. O Instagram de vocês é? @Arena das Artes. @Arena das Artes. Esse é o Instagram. Isso. Da companhia Forfel. Temos do arroba Cia Forfel também, que lá a gente coloca mais trabalho de acessibilidade, espetáculo. Mas do Arena, que é o espaço, tem programação do Arena, outras coisas que vão para lá, outros grupos que a gente divulga lá nós também. Então é uma rede mais movimentada do Arena. A gente vai procurar acompanhar esse Instagram, mas eu queria pedir para vocês sempre manterem a gente informado a respeito o portal Hoje Maringá, para a gente poder divulgar isso muito, porque é muito importante essa divulgação, né? No sentido de que mais pessoas saibam o que está acontecendo e participem dessas atividades, né? Eu acho que vocês falaram que há dificuldade do público pagante, mas eu vejo que há dificuldade até do público voluntário. Sim. Né? Ou seja, o consumidor de cultura, a gente precisa ampliar esse universo, Sim, né? Sim. No sentido que a pessoa coloque na sua agenda pessoal, bem, essa semana eu vou assistir 2 espetáculos, eu vou... E se procura ver o que tem e vai, né? E hoje, pela quantidade de produção que a gente tem em Maringá, é possível. Hoje é difícil um final de semana que não tem 2, 3 espetáculos acontecendo. Eu cheguei aqui em Maringá em 81. Vocês não eram nem nascidos ainda. Nasci 2 anos depois. Eu não era nem projeto. Nasci 2 anos depois. E eu vim de Porto Alegre para cá. E eu consumia muita cultura lá. Gostava de ir em teatro, cinema e tudo. E quando eu cheguei aqui, meu amigo, não tinha isso. Nossa. Foi difícil para mim. E depois, com o tempo, foi mudando tudo. Mas eu confesso, e às vezes eu me cobro, que eu era um consumidor de cultura mais ativo. Né? A gente se acomoda, né? Então não tinha, perde o hábito às vezes. Então agora nós precisamos criar o hábito aqui em Maringá. Principalmente para o pessoal, os millennials e os Z. Sim. Você é Z. Eu sou Z. Você Ixi, já eu passou sou de 83, né? acho que já passou um pouquinho. Já, nem tem mais geração. Eu sou da época de cinema de rua ainda, tenho saudade de cinema de rua. Mas tem muita coisa boa, né? Muito... Bom, quero parabenizar vocês por esse trabalho. Quero acompanhar muito de perto esse trabalho. Acho que vocês têm muito a contribuir com a cultura aqui em Maringá.
E o próximo espetáculo, só para a gente colocar os próximos, né? A gente Em vai fazer. Mandaguaçu A gente tem Mandaguaçu. É dia 17, Isso. Mandaguaçu, 17 de setembro. Você tem Mandaguaçu, depois Sarandi, depois Sarandi aqui Jandaia pertinho. do Sul também tem. Jandai e depois Marial. Tem Nova Esperança, né? Tem Nova Esperança Nova também. Esperança e Jandaia. Isso. Jandaia, será que o Carlos Massa Júnior vai? Não, acho que não. Não dá, Vocês né? temos tanto prestígio assim. Não, Vou mandar o convite, né? quem sabe, Vou mandar o de convite. repente ele aparece lá, viu? É um cara surpreendente, a gente tem que admitir, Sim, né? sim. Pessoal, muito obrigado, Rafael e Alan, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro aqui no Hoje Pode.